A paz do Senhor, amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui o pastor Wagner falando mais uma vez, trazendo a meditação devocional da palavra de Deus nesta terça-feira. Estamos chegando para a lição número 8 e hoje nós temos uma meditação da palavra de Deus. Eu quero agradecer você que tem acompanhado os nossos vídeos, deixando o seu like, ativando as notificações. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Aí sim, deixa o seu like, o seu comentário. Isso é importante para fortalecer cada vez mais o nosso canal e que o YouTube ele possa recomendar o nosso vídeo para outras pessoas. Diariamente, nós estamos aqui trazendo a meditação da palavra de Deus de forma devocional, sempre lembrando a importância, não é, que nós temos de buscar a presença do Senhor. Muito bem, o texto de hoje ele está registrado na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo vai falar a respeito de lei. O comentarista da nossa lição, ele deixou esse texto mencionando que a obra de Cristo na cruz do Calvário nos resgatou da maldição da lei. E o texto propriamente dito de Gálatas 3,13 está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, queridos irmãos, este texto nos mostra que Cristo nos resgatou mediante o seu sacrifício. Ele, uma vez pendurado na cruz do Calvário, ele disse, antes que este evento acontecesse, nós vamos falar isso rapidamente, porque é uma leitura devocional, uma meditação devocional. Ele mesmo afirmou que quando subisse, quando fosse levantado ao alto da cruz, ele atrairia todos a ele. Não somente no sentido de chamar a atenção, não somente no sentido de fazer com que os olhos de toda a humanidade, posterior àquele evento, né, não somente os que estavam assistindo aquela cena, olhassem para aquela cena, mas ele falava no sentido de que a sua morte, ela seria uma morte definitiva para a remissão dos pecados e para resgatar todos nós da maldição da lei. Por que o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso nesta carta aos Gálatas? A igreja na Galácia, ela enfrentava muitos problemas com os chamados judaizantes. Eram aquelas pessoas que acreditavam na graça, mas não na sua totalidade. Elas acreditavam na graça e um pouquinho da lei. Elas queriam que os cristãos convertidos, os gentios, melhor dizendo, convertidos ao cristianismo, eles tivessem algo da lei cerimonial na vida deles, como por exemplo, a circuncisão. E o apóstolo Paulo ele combatia isso muito, muito fortemente, porque ele entendia, e o evangelho que ele nos traz, a doutrina que o apóstolo Paulo nos traz, é exatamente essa, que Cristo ele nos resgatou da maldição da lei, que não há nenhum conjunto de leis ou regras que o homem possa servir ou se basear nelas como uma forma de orientação e sem o sangue de Cristo conseguir a sua salvação. Nós precisamos compreender que a salvação é única e exclusivamente graça. Não há nada que o homem possa fazer que ele possa se salvar. Quando Jesus ele falou com os discípulos, explicando para eles a respeito daquele episódio, lembra quando Jesus orientou aquele chamado o mancebo de qualidade, não é? Nas traduções mais antigas da Bíblia, quando Jesus orientou: vá, venda tudo que você tem, entregue aos pobres e aí você terá um tesouro, vem e me segue. Os discípulos olharam um para o outro e ficaram meio desconfiados, e depois eles perguntaram em secreto para Jesus e disseram: Senhor, do jeito que o Senhor está explicando, quem é que pode ser salvo? Aí Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens. Quais coisas? Se salvar. Ele disse: elas são possíveis a Deus. Então a salvação, o véu do templo rasga-se de alto a baixo, mostrando que é uma ação de Deus na direção do homem. O que o homem pode fazer e deve fazer era abrir o seu coração e receber a Cristo como seu Salvador. É o que nós temos feito. Então Paulo ele afirma neste texto que nós acabamos de fazer leitura, que Cristo nos resgatou, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser bênçãos. Então hoje nós somos abençoados por causa deste sacrifício.
Que Deus te abençoe, que você tenha uma terça-feira de vitória e de muita bênção da parte de Deus. Lembrando que você deve, se você não é inscrito, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, o seu comentário e ative os sininhos o sininho com as notificações. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.